Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Depois de muito vocês pedirem, depois de muito se falar, se comentar, Rogério, e aquele bebê diabo, e o bebê de 3 olhos, você conhece o bebê de 3 olhos? Ou o bebê amarelo? Tanto as pessoas questionarem, vim hoje falar um pouco das lendas urbanas sobre os bebês, como eu posso falar? Os bebês endiabrados, os bebês amaldiçoados, os bebês estranhos brasileiros, talvez seja o melhor termo que eu possa usar. As pessoas conhecem muito bem o bebê de São Bernardo. Bernardo. Algumas pessoas falam que é de Osasco, mas é de São Bernardo. Eu erro esse segundo R, não sei porquê. E muito se fala também do bebê de 3 olhos de 7 lagoas. Hoje eu vou contar um pouquinho da história dos dois para vocês e para aqueles que não conhecem, de repente essa geração mais nova, pessoal aí dos anos 2000, talvez não seja todo mundo que conheça, parei para pensar nisso agora, mas as pessoas mais antigas com certeza conhecem. E aí tem relatos de outros bebês em vários lugares. Então hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa lenda urbana dos bebês estranhos brasileiros, tá? Eu vou contar como que o bebê de 3 olhos em 7 Lagoas, Minas Gerais, conseguiu estragar a festa da banda Calypso, tá? Sem contar o que o Zé do Caixão tem a ver com o bebê diabo de São Bernardo. Até o final do vídeo eu vou conseguir falar certinho esse nome e vocês vão entender o que o Zé do Caixão queria com esse bebê também. Enfim, para quem ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui no Sem Tempo nós contamos histórias de folclore, lendas, crenças, relatos, crendices, enfim, a gente fala um pouco sobre tudo isso, como se fosse uma conversa de bar e como se fosse uma conversa entre amigos na calçada. Se você é novo por aqui, dá um pulinho nas playlists, e você vai identificar os temas, vai identificar um pouco como funciona a rotina aqui do canal, vai lá no Sobre também, vai na aba canais, dá uma olhadinha nos outros projetos, você vai se situar. Mas basicamente é isso. Cultura de boteco, com todas essas histórias misteriosas, malucas, diferentes que a gente tanto gosta de comentar. Eu sou o Rogério, não trabalho com esse tipo de atividade, sabe? Eu faço outras coisas no dia a dia, meu ramo é logística, é aviação, não tem nada a ver. Porém, no meu tempo livre, eu sou folclorista, estudo folclore há mais de 15 anos, 20 anos, e também sou um botequeiro. Vai ser político. Esse cachorrão, 1000 graus. E gosta dessas histórias, então eu venho aqui compartilhar um pouco delas com vocês. Por isso eu faço o convite, se você também gosta dessas histórias, se inscreva, por favor, compartilha, ajuda o canal a crescer. No começo é difícil, o YouTube aí dá uma segurada na divulgação e tudo mais, por isso eu conto muito com o apoio de vocês, tá? Deixa lá nos comentários se tem alguma lenda que eu não comentei aqui, algum animal do folclore, alguma entidade do folclore que vocês queiram que eu conte a história, se tem algum tipo de relato que vocês gostariam que eu comentasse aqui, e em breve eu tô voltando com os vídeos de lista, os vídeos do Arquivo X Brasil, onde eu comento as reportagens mais estranhas brasileiras que já aconteceram, casos ufológicos, aqui a gente fala de tudo, é isso. Seja bem-vindo, aos que já são inscritos, muito obrigado por acompanhar o canal, como eu já prometi nos outros vídeos recentes desse ano aí, 2023, estão aqui. Esse ano eu vou me empenhar para trazer excelentes vídeos. Bom, bora lá falar um pouco desses bebês estranhos brasileiros. Ah, vamos nessa! O bebê mais famoso é o bebê diabo de São Paulo, né? São Bernardo, que é de 1975. Talvez já existissem relatos, histórias de coisas populares, sabe, que comentassem sobre outros bebês. Mas o bebê diabo, em São Paulo, ganhou uma proporção gigantesca. As pessoas realmente acreditavam nele. Eu não tô aqui para dizer que você tem que acreditar, você tem que deixar de acreditar. Eu tô aqui para falar meio que o que aconteceu e como aconteceu. E aí cada um pode ir lá pesquisar, se inteirar, tentar entender um pouco mais sobre esse fenômeno popular, tá? Bom, 1975, o jornal Notícias Populares, que era um desses jornais que existem os montes hoje, cada região tem o seu, tem alguns que são muito famosos, que tem aquelas capas bem sensacionalistas, que no dia a dia, se você fizer assim, ó, espremer ele, cai sangue, e nem sempre as notícias são fidedignas, entendeu? Era esse tipo de jornal. Então, ele lançou a primeira capa em 1975, noticiando que tinha nascido um bebê com características demoníacas em São Bernardo e que aquilo ali tinha causado um frenesi no hospital, que a população já estava em choque, que as coisas estavam estranhas, e aquilo dali poderia ser o começo de um apocalipse.
Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E depois dessa capa, em 75, vieram mais 30 reportagens, porque o assunto rendeu pra caramba. Foram assim, se eu não me engano, foram 3 anos massivos, onde mensalmente tinha alguma notícia sobre o bebê diabo. Basicamente, esse bebê nasceu, a mãe dele era uma pessoa que algumas pessoas conheciam ali, né? Não era uma desconhecida, era alguém que sempre estava por ali, mas era uma pessoa muito na dela, até que carismática, como algumas notícias davam por conta, que ela tinha ali um carisma, as pessoas sabiam quem ela, queriam ela muito bem, mas não sabiam muito sobre ela, não sabiam quem ela era, quem era a família dela, nada. Só que ela morava num X lugar lá, já nem existe mais, acho que nem vem ao caso eu ficar falando aqui também, e que ela era uma pessoa muito na dela e que ela era casada com um fazendeiro que nem sempre estava por lá. Esse fazendeiro era uma figura bem misteriosa, era uma figura que aparecia de vez em quando na cidade, sempre estava de chapéu, era um homem muito bonito, porém com feições de pessoa emburrada, sabe? Pessoa cara fechada. Então aquela pessoa que tá sempre assim, um semblante de bravo, mais ou menos isso, sempre elegante, sempre na dele, poucas palavras, e era um fazendeiro. E tem notícias que falam que ele era de Minas, tem notícias que ele fala que ele tinha fazenda no interior de São Paulo, e tem notícias que falam que ele era até do Paraná. Mais ou menos isso. E é o que sempre acontece quando a fofoca corre solta. Ah, é o fulano que vem não sei da onde, é rico, é pobre, é isso, é aquilo. Mas esse era o histórico familiar do bebê diabo. O bebê diabo vem ao mundo numa certa madrugada. Logo que a enfermeira, a parteira, fez o parto ali, notou as características horripilantes. Porque dizia-se que era um bebê avermelhado, assim, tem algumas notícias que falam que era um rosa mais forte. Tinha chifres, tinha orelhas pontiagudas e sem contar que tinha presas. Um bebê já nasceu com dente com presas, entendeu? E aí, tem notícias que falam que o bebê já nasceu falando. E tem notícias que falam que ele grunhia. De qualquer maneira, a enfermeira fez o parto, se assustou com aquilo, levantou aquilo e entregou na mão das outras pessoas que estavam ali, das outras enfermeiras, do médico e tudo, e já deu no pé, contando pro hospital inteiro o que tinha acontecido. E todo mundo falava que aquilo ali era o começo de uma coisa que ia destruir a região, a cidade, que ia começar com um apocalipse. Que era, enfim. Separaram esse bebê, depois foram vindo as outras matérias. Esse histórico familiar que eu falei já é uma matéria ali que foi, tipo, a quinta, sexta matéria, entendeu? São 30 matérias falando sobre o bebê diabo, esse jornal. E aí, em todo uma novelinha do que aconteceu com esse bebê diabo. Tiraram ele da mãe, levaram a mãe pra um lugar, começaram a investigar a vida da mãe, começaram a tentar diálogo com o bebê diabo. O bebê diabo falava umas profecias, aí vocês vão achar 1001 histórias, jogava praga, falava que ia acontecer alguma coisa, gente que falava que ele adivinhava o futuro, esse tipo de coisa. Até que um dia o bebê diabo fugiu do lugar que ele estava meio que separado na maternidade, lugar bem remoto, onde ninguém podia ver, óbvio, né? Ninguém podia ir lá encontrar ele, e ele simplesmente fugiu, porque com dias ele já andava. Enfim, depois que ele fugiu, começou uma série de coisas acontecerem na cidade. Isso tudo ao mesmo tempo, sabe? A cidade passou falta de água, vários acidentes, nossa, um monte de coisa que se eu começar aqui a falar, esse vídeo vai ficar com 15 minutos. Então, beleza. Depois o bebê fugiu, capturaram o bebê, levaram o bebê para um sanatório, né? Que era uma espécie de manicômio, alguma coisa assim lá. Esse bebê ficou retido. Quem queria visitar ele poderia ir lá, até visitar, falar, enfim. Tinha que respeitar uma série de regras. Depois o bebê fugiu de lá e foi parar em Salvador. Como esse bebê foi parar em Salvador? Que ler essas 30 reportagens e tentar entender essa linha do tempo. E o bônus, que foi o que eu falei, o que o Zé do Caixão tem a ver com isso? A última notícia que se tem do bebê diabo é o Zé do Caixão prometendo que ia capturar e tomar conta da criatura. Que ele estava saindo de São Paulo, estava saindo do ABC Paulista e indo para Salvador encontrar e prender essa criatura. Porque segundo ele teria as condições de cuidar e devidamente proteger a sociedade da criatura e a criatura da sociedade. Essa é a última notícia. O Zé do Caixão foi atrás desse bebê e não se sabe se o Zé do Caixão conseguiu ou não achar esse bebê e se ficou ou não com esse bebê. Um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas, se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo.
Agora eu vou pro segundo bebê mais famoso, bebê estranho que nasceu aí no Brasil. Era fevereiro de 2006, um final de semana lá de fevereiro de 2006. Teria um show da banda Calypso em Sete Lagoas, que é uma cidade, vamos dizer ali, que é uma espécie de ABC também de Belo Horizonte, muito próximo de Belo Horizonte. Cidade muito bonita, calma, pacata, e ia ter esse show da banda Calypso. Só que o que aconteceu? A expectativa de público do show era de 30 mil pessoas, só que compareceram 13 mil pessoas. E aí, a organização da banda foi nos jornais, foi na mídia reclamar que a culpa da abstenção, do fato das pessoas não terem ido nesse show, era a profecia do bebê de 3 olhos que havia nascido ali em Sete Lagoas alguns dias antes. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco! E aí tem toda uma história parecida com a do bebê diabo, que o bebê nasceu, a parteira pegou ele, viu que era um bebê muito feio, muito esquisito, a parteira levantou ele e falou: nossa, que bebê feio. Nossa, você é muito feio. E aí foi quando o bebê abriu os 3 olhos e falou: feio mesmo é o que vai acontecer no show da banda Calypso ao dia. O que será que ele quis dizer, hein? E isso correu a cidade inteira. E no que correu a cidade inteira, as pessoas ficaram com medo. O hospital, depois que isso foi noticiado, que virou ali, sabe, dentro da cidade um auê, o hospital proibiu que qualquer pessoa falasse sobre isso. Proibiu. Falou: ninguém mais fala disso. E isso contribuiu para que as pessoas falassem mais ainda. Sabe, foi um efeito oposto. Psicologia reversa, né? Não deu muito certo. E isso impactou no show da banda Calypso. E aí, em vez de irem 30 mil pessoas, foram apenas 13 mil pessoas. E detalhe, é um bônus cômico trágico dessa história. No meio do show da banda, houve um problema técnico lá, uma falha técnica, onde faltou energia por 2 ou 3 minutos, alguma coisa muito rápida, mas foi o suficiente pra galera entrar num desespero que vocês não têm ideia. A semana está frustrada. O promotor do evento, João Wellington, nos disse que eram esperadas mais de 30 mil pessoas ao evento e só entraram 13 mil. A causa seria uma profecia maligna de um menino monstro. Uma pessoa ouviu no ônibus e contou para outra, que contou para outra, que contou para outra. O fato é que aqui em Sete Lagoas, quase todo mundo ouviu falar, nem que seja só um pouquinho, do caso do bebê misterioso que nasceu com 3 olhos. Escutei falar, o pessoal estava falando, né, que nasceu aqui na cidade, um menino no Hospital Nossa das Graças, e que a enfermeira falou: nossa, puxa, que menino feio. Aí o menino falou: feio é o que vai acontecer no show da banda Calypso. Verdade ou não, teve gente que deixou de vir ao show da banda Calypso no último sábado, aqui no Parque de Exposição da cidade, com medo das profecias do bebê de 3 olhos. Imagina o susto que a plateia teve quando o som falhou em plena apresentação. Vamos virar um carrossel. Na hora todo mundo gritou, falou: ô menino! Gente, tava vazio demais. Muita gente ficou com medo na hora, assim. Aqui tava dando ingressos, jogando pro ar, porque não conseguiu vender. O organizador do show esperava 35 mil pessoas e foram apenas 13 mil. Segundo ele, a história do bebê, que vai e volta, já atrapalhou outros eventos. O bebê teria nascido nesta maternidade da cidade. Aqui teve até uma reunião entre a diretoria e os funcionários proibindo que se fale sobre o assunto, o que só alimentou mais ainda a história, que a cada dia ganha um novo capítulo. Mas parece que realmente aconteceu, né? Porque até a enfermeira que fez o parto da criança, ela está internada. Diz que ela está internada em estado de coma, de choque, né? Porque ela viu a criança. Se foi alguma coisa que eles implantaram aí, colocaram aí, não existe isso não, tá? Tá bom? Todo mundo vem perguntar aqui. Não, aqui não. Em todo lugar comenta isso aí, mas não existe essa informação oficial. É boato. Boato. Aí só tem bebê bonitinho igual esse aqui. Ó, lindo. Tudo normal. Maravilhoso. E eu visitei ele todos. Não existe nada disso, não. O caso virou motivo de boas piadas na cidade. Sexta-feira nasceu outro lá, do mesmo jeito, né? A enfermeira falou: ó, que menino feio, rapaz, você tá doido? Aí disse que o menino falou assim: feio? Feio é o time do Galo. Feio é o time do Galo. Sete Lagoas tá famosa aqui na região. Ah, muito famosa. Ela já é famosa por ser turística, uma cidade maravilhosa, porque eu sou filho da cidade. E agora ficou mais famosa, foi ótimo pra nós. O cara lançou ela mais ainda.
fiquei satisfeito, viu? Olha, o produtor da banda nos contou que já ouviu essa história antes e que o Menino Monstro já teria prejudicado o público da banda Calypso em outras cidades, viu, Helena? E público também de outros artistas, né? A verdade é que quando pintou essa história, aqui na redação um monte de gente falou que quando era criança também já ouviu história de Menino Monstro com orelha grande, 3 olhos. Pula As sem histórias cabeça. populares, né? Chupa-cabra, a viúva, não sei da onde. É isso aí, é assim que a gente vai construindo a nossa história, né? É isso aí. Outras informações sobre o Estado, a qualquer momento... Depois não tem muita notícia do que aconteceu com esse bebê, que ele foi isolado, que a enfermeira que fez o parto escutou ele falando, entrou em coma, ninguém sabia direito quem era a mãe, que ninguém sabia direito quem era o pai. Aí vem também uma história falando que o pai era um fazendeiro, que a mãe era não sei o que. Tudo isso aí. Se vocês pesquisarem aqui dos bebês, vocês vão notar que tem várias matérias sobre os 2 bebês, tá? Bom, falei do bebê amarelo, porque o bebê amarelo é uma história também do interior de São Paulo, que aconteceu em mais de uma cidade, que também nasceu um bebê amarelo, que fazia profecias, que não sei o que. Tem uma história, um bebê lobo, híbrido de lobo, alguma coisa assim lá da região centro-oeste, mas basicamente é sempre a mesma coisa. A enfermeira tira o bebê da mãe, ele acabou de nascer, e faz alguma profecia muito maluca, alguma coisa muito estranha acontece, e a cidade, né, sem o advento da internet, que hoje era muito fácil de você pesquisar o que tá acontecendo, naquela época era um telefone sem fio tremendo. Então, basicamente, isso é um pouco da lenda urbana dos bebês esquisitos do Brasil, estranhos, monstruosos, como vocês queiram chamar. Quem sabe um dia eu visite esses lugares e possa fazer um vídeo explicando mais, contando aí, pegando o relato das pessoas ali que estavam envolvidas com isso, algo assim, tá? Mas basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa lá no comentário a sua opinião. Se você conhece algum outro bebê estranho brasileiro, é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo. Curte e compartilhe o vídeo.